Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí a mais um evento da ANACO. Hoje uma noite especial. Estamos hoje com o diretor da NPD, Arthur Sabá. Falar brevemente aqui sobre o currículo do Arthur, porque é um currículo gigantesco. Eu, como um grande fã de proteção, privacidade de dados, atua há anos aí, hoje está dividindo hoje essa tela aí com ele ter aceitado esse convite, eu estou muito feliz. Mas o doutor Arthur, ele é graduado em administração, mestre em aplicações militares, pós-graduado em gestão de projetos, em gestão da segurança da informação e crimes cibernéticos, é professor em diversos cursos institucionais sobre proteção de dados, possui certificação internacional, membro de associações internacionais aí pelo mundo em todo, já trabalhou amplamente na presidência da República em temas aí de expertise, como proteção de dados, segurança da informação, segurança cibernética, gestão de riscos, e hoje é diretor aí da ANPD. Doutor Arthur, é uma honra estar hoje contando com a sua presença. Deixa a palavra agora para o amigo. Muito obrigado, Gabriel. Boa noite, doutor Ricardo, boa noite a todas e a todos. Para mim é uma grande honra estar aqui com as senhoras e com os senhores para a gente conversar sobre alguns aspectos, né? Eu gostaria de dividir, então, a minha apresentação, a minha conversa, né? Eu não vou chamar de apresentação, não, eu vou chamar de uma exposição, tá? Que é mais informal. Eu também não gosto de formalidade, né? Mas então, em três partes, né? A primeira, sobre a questão da responsabilidade civil, né? Objetivo ou subjetivo, bastante rápida. Eu vou explicar porque vai ser rápido, né? É algo mais é algo que divide bastante os estudiosos da LGPD, os estudiosos do direito. Nós vamos conversar sobre a norma de dosimetria e aplicação de sanções administrativas. E vamos concluir com a atuação corrente, atual, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e com os temas que são mais, aqueles aspectos, aqueles temas mesmo da nossa agenda regulatória que chamam muita atenção e que são aqueles temas que impactam toda a sociedade. Então, eu gostaria de começar, então, e me perdoem, mas eu não gosto muito de slide, não, sabe? Eu vou falando assim, né? Porque quando a gente bota slide, a gente perde um pouco do dinamismo, acho, principalmente quando é virtual, né? Então, eu gosto mais de ir falando, né? E vocês vão ver que eu falo muito. Então, o que acontece? Essa parte da responsabilidade civil, para ser bem claro, né? Objetiva e subjetiva, nós temos as duas vertentes, né? Há aqueles que defendem que nós temos as duas vertentes na LGPD, tanto a responsabilidade objetiva quanto a subjetiva. Agora, é claro que a responsabilidade objetiva ela se caracteriza mais ao longo da lei do que a subjetiva. Tá? Para nós, é muito importante deixar isso claro, para a NPD, no que tange aos nossos processos sancionadores, a responsabilidade, não há dúvida aí, a responsabilidade é sempre objetiva. A responsabilidade subjetiva ela vai aparecer quando? Ela vai aparecer naqueles processos judiciais, no caso, por exemplo, de uma indenização de um titular por um controlador em virtude de um vazamento, de um comprometimento de dados pessoais. A responsabilidade subjetiva aparece aí. Agora, em todas as outras situações em que existem processos sancionadores abertos pela autoridade nacional, então a responsabilidade, não tem dúvida, a responsabilidade será objetiva. Tá? Então, mas isso também não é consenso, tá? Entre os estudiosos do direito e aqueles estudiosos da LGPD. Então, é difícil a gente aprofundar um pouco nisso, porque eu tenho receio de cair naquele território perigoso da especulação, né? Porque você tem aquela situação que uns grandes papas aí do Brasil falam, que tem os maiores papas do Brasil escrevendo até livros sobre isso, se não me engano, o Dr. Anderson Schreiber, né, ele mesmo advoga que, né, que a LGPD contém as duas naturezas, as duas responsabilidades, né, a objetiva e a subjetiva. Tá? Então, é uma questão que eu deixo
né, para todos. Aí eu acredito que eu tenha definido um pouco do limite já aqui, né, mas eu acredito que, né, eu deixo para aqueles estudiosos aí do direito, o pessoal se aprofundar um pouco mais, né, e buscar algumas fontes, mas acredito que o que nos tem guiado é essa concepção. Tudo aquilo que for, aquilo que o titular, ele, num processo judicial, ele acionar um controlador é subjetiva e todos os sancionadores, processos sancionadores, ali do artigo 52, todas aquelas sanções descritas no artigo 52 a 54, tudo isso vai estar no âmbito da responsabilidade objetiva, né? Então, essa é uma primeira coisa. E também é importante, né, eu estava combinando com o doutor Gabriel, que a gente vai, então, deixar uma parte para perguntas, né, uma parte para perguntas que é muito importante. Eu gosto muito de responder perguntas, não gosto, senão eu me sinto sozinho, né, ficar falando sozinho, né, e não é o caso. Eu gosto de ouvir perguntas e fiquem à vontade, tá? Não tem, né, eu combinei com o doutor Gabriel que não tem filtro, não tem nada disso, não tem, né, não tem nada disso. Pode perguntar o que quiser. Se eu souber, claro, né? E te mando. Porque às vezes o cara não sabe, né? Eu espero saber. Bem, eu gostaria de abordar, e eu vou levar um pouco mais de tempo, na nossa abordar agora o nosso regulamento, resolução número 4, né, de 24 de fevereiro deste ano, que aprovou o regulamento de dosimetria e aplicação de sanções administrativas. Esse regulamento, graças a Deus, eu tive a bênção de ser o relator da versão final desse regulamento. Ele é um regulamento que ele importa aquelas da LGPD, as 9 sanções, né? Os 9 tipos de sanção. As 7 sanções não pecuniárias, e ele somente explana alguns aspectos de aplicação dessas normas, mas muito poucos. Na verdade, ele praticamente importa ipsis literis ali, nós importamos ali da LGPD, e aí sim ele aborda com maior profundidade aquelas sanções pecuniárias, que são a multa simples e a multa diária. E aí, cumprindo o que estabelece o artigo 54 da LGPD, né, era importante que a ANPD, para aplicar essas sanções pecuniárias, ela teria de produzir um regulamento com metodologias dosimétricas. Ou seja, o que é a dosimetria, né? Vamos tentar conceituar a dosimetria. Nem pensei nisso, viu? Mas a gente tenta conceituar a dosimetria, né? É um conjunto, tá, de parâmetros e critérios que serão utilizados para aplicação de sanções pecuniárias, no caso, tendo em vista e considerando a gravidade de uma infração. Tá? Então, não posso nem repetir que eu não consigo, né, Gabriel? Aquela definição que sai da cabeça, mas é isso aí. Foi de improviso. De improviso, dosimetria. Então, o que acontece? A gente chega e aí o pessoal pergunta, a grande pergunta, o pessoal, antes de entrar na norma, né, o pessoal pergunta assim, inclusive houve aquele requerimento, né, houve um projeto de decreto legislativo, não é, com a intenção de sustar o artigo 27 da norma, alegando retroatividade, e conseguimos conversar com o parlamentar, explicar para o parlamentar que, na verdade, as normas de sanção da LGPD, as sanções da LGPD, elas entraram em vigor em agosto de 2021. Elas entraram em vigor em agosto de 2021. Só que, por uma decisão estratégica, como a gente precisava da metodologia de cálculo e da dosimetria para aplicação somente das multas, ou seja, das sanções pecuniárias, multa simples e diária, nós, por uma decisão estratégica, para não causar insegurança jurídica e confusão na cabeça de todo mundo, do agente de tratamento e dos titulares, nós resolvemos concentrar todas essas sanções em um único regulamento. Tá? A rigor, poderíamos já começar a ter aplicadas as sanções não pecuniárias a partir de agosto de 2021. Só que precisávamos do regulamento de dosimetria, com a metodologia de cálculo, para poder aplicar as pecuniárias, né? Agora, é bem interessante isso, porque aí o pessoal diz, não, mas está retroagindo. Na verdade, não está retroagindo, a gente já tinha o direito de aplicar isso em agosto de 2021. O que nós fizemos na norma de dosimetria foi somente clarificar
as regras dosimétricas para aplicação das sanções pecuniárias. As demais já estavam ali claras, né? Então, tudo aquilo que previa aquelas sanções, aquelas 3 sanções mais gravosas, né, já previa que a aplicação delas só poderia acontecer após a aplicação de pelo menos uma daquelas menos gravosas. Tudo isso já estava previsto. A gente só importou para a norma, não houve invenção, não houve nada de novo aí. Tá? Agora, o que importa da norma de dosimetria? Ela tem uma importância muito grande, porque essa norma de dosimetria, além de permitir que a gente possa aplicar, que a NPD possa aplicar sanções, tá? Ela proporciona uma maior segurança jurídica a todos os processos fiscalizatórios, né? Até porque, e ela veio atender, ela veio complementar aquela nossa resolução número 1 de 28 de abril de 2021, que era 28 de outubro, perdão, de 2021, que era a resolução que tratava do processo administrativo sancionador. O processo, claro, essa resolução era uma resolução processual e ela precisava da sua correspondente norma de aplicação direta. E a aplicação direta era a norma de dosimetria, tá? Que foi publicada em 24 de fevereiro de 2023. Essa norma ela traz regras claras para a aplicação das sanções e observa também o devido processo legal, direito ao contraditório e tudo mais. E, além disso, ela também é um importante instrumento para a gente de modelo de regulação responsiva, né? Regulação responsiva, né? Aquela regulação, todos sabem, né? Aquela que, mas é importante sempre dizer, é aquela que não é baseada na sanção, na penalização. Ela é baseada na conscientização do agente de tratamento, do ente regulado, em cumprir aquela norma aí, porque ele sabe que é o certo, né? Essa regulação responsiva é mais baseada em controles do que em sanções, tá? E aí o que aconteceu? Aí a gente prossegue, né? Então, essa norma ela trouxe alguns conceitos, né? E ela apresenta uma coisa muito interessante. Ela fala assim: parâmetros e critérios na definição da sanção. E aí tem uma série de parâmetros e critérios, tá? Que é importante a gente mencionar, que vão assim, nortear a NPD na hora que a NPD for aplicar uma sanção. Aí nós temos, claro, são 12 incisos, tá? Não vou ficar lendo todos eles eu falando, né? Porque eu quase já decorei essa norma, porque tanto que eu fui relator, né? A gente tem que estudar muito essa norma aí, eu li 500 vezes. Mas aí nós temos gravidade, natureza das infrações, a boa-fé do infrator, aquela vantagem que o infrator obteve, né, ou pretendia obter por meio daquela infração. A gente analisa também a condição econômica do infrator, saber como ele está economicamente. Aí o pessoal fala assim: mas tem uma parte lá na LGPD que diz que aquele agente de tratamento, aquela empresa que não tem faturamento vai ser punida, vai levar uma multa. Como é que pode, né? Se não tem faturamento, vai levar multa. Mas não tem faturamento é no ano anterior ao ano da aplicação da sanção. Se ela não tem faturamento durante 2, 3 anos, então ela devia ter fechado, né? Não tem condição. Então já começa daí, né? Então, aí começa a reincidência específica, residência genérica, né? E aí uma coisa que a nossa norma ela tratou de abordar, o chamado grau do dano, né? O que é o grau do dano, né? A LGPD ela fala muito desse negócio do grau do dano, né? Ela fala em grau do dano, mas ela fala também outros termos, como prejuízo causado e extensão do dano. Aí o que aconteceu? Eu tive esse cuidado de chegar na norma e dizer o seguinte: olha, tem um parágrafo lá que eu resolvi escrever o seguinte: o grau do dano abrange a extensão do dano e o prejuízo causado, para dirimir essas dúvidas todas aí. E aí a gente precisava de uma base de cálculo, e por isso que o grau do dano ele ficou mensurado de 0 a 3. Né? Então, você mensura o grau do dano e, através de uma fórmula matemática, você pode chegar à multa. Né? E aí também é levada em consideração a cooperação do infrator e também se o infrator ele adotou, mesmo acontecendo aquela infração, mas ele adotou como medida preventiva a adoção daqueles mecanismos, né, de procedimentos internos para minimizar o dano. Tudo isso é levado em consideração
Tá? Outra coisa, o agente de tratamento ele possui políticas de boas práticas, de governança em privacidade, também é levado em conta. Ele, quando aconteceu aquela violação, ele adotou medidas corretivas com tempestividade, ou ele nem tinha essas medidas, ou ele não adotou. E uma coisa muito importante, que é a proporcionalidade entre a gravidade da infração que ele cometeu e a intensidade da sanção. Aí é por isso que está lá no último artigo lá nosso, da nossa norma de dosimetria, está escrito que a ANPD poderá substituir uma sanção por outra. Aí o pessoal fala assim, não, mas como é que é isso? Vai aplicar, não aplica mais, substitui? O que acontece? A gente tem que manter, claro, no direito administrativo punitivo brasileiro, você tem que manter um equilíbrio entre a infração cometida e a intensidade da sanção, né? Para não acontecer aquele negócio de você julgar que pelos indícios aí, ou pelas evidências, melhor dizendo, o infrator ele cometeu determinada infração e você dá uma pancada muito grande, você dá uma infração muito forte, uma sanção muito forte. E o contrário também vale. Às vezes você às vezes você vai julgando os casos, vai observando os casos e você vê que o infrator cometeu uma sanção muito grave, mas ali uma infração, perdão, muito grave, mas a sanção que a NPD pretendia dar é uma sanção muito leve. Então, né, isso não é cabível. E falando nisso, né, isso aí são os fatores que a gente vai observar na definição de sanção, a NPD. Principalmente quem? A Coordenação Geral de Fiscalização da ANPD, porque é ela que aplica em primeira mão as sanções. Caso haja recurso, esse recurso, então, vai ao Conselho Diretor. Então, um diretor é sorteado relator, e ele relata. O Conselho Diretor da ANPD é a instância recursal. Né? Não é... Às vezes o pessoal pensa que sou eu ou outros diretores que a gente aplica a sanção, cara, cheio de maldade, né, o Gabriel? O cara pinga limão no olho, vai ali, vai para a NPD feroz. Não, Bota a sanção. Hoje eu vou entrar de carrinho, vou quebrar, vou entrar feroz ali numa empresa. Não é assim. Então, primeiro, a sanção é aplicada pela fiscalização e depois da fiscalização, caso haja recurso, sobe para a instância recursal, que é o Conselho Diretor. E falando em gravidade da sanção, isso é importante dizer também, só fazer um parênteses, tá? É importante dizer que, na relatoria, eu tentei ao máximo fazer com que a norma ela ficasse o mais objetiva possível, tá? Porque toda norma tem que ser assim, ela tem que ser o mais objetiva possível, fugir da subjetividade. Mas como a gente está regulamentando um direito fundamental, é diferente você regulamentar um setor da atividade econômica nacional. Telecomunicações, estradas, transporte, petróleo, sei lá, né? Ali nós estamos lidando com direito fundamental. E o direito fundamental, por si só, ele é subjetivo. Então, é muito difícil você chegar e você começar a colocar índice em direito fundamental. Então, um exemplo é tranquilo, né? Por exemplo, você vê lá a Anatel, né? Ela tem uma cláusula lá num determinado contrato que uma operadora de telefonia tem que cobrir, por exemplo, 80% do território, ele só cobre 50%. Aí, por meio de equipamentos eletrônicos, se mede isso aí, se glosa contrato, se multa. Ou uma concessionária de estrada que tem que construir 200 quilômetros, constrói 120. Quer dizer, então isso é muito mais facilmente mensurável do que você quantificar, matematizar, contabilizar o direito fundamental. Por isso que, em alguns aspectos, a norma pode ter ficado um pouco subjetiva. Como, por exemplo, né? Que como, por exemplo, a redundância que a gente costuma falar, né? Na linguagem falada, a gente sempre fala isso. Mas como o artigo, se não me engano, o artigo 3º, né? Que ficou ali onde tem agora, o 3º ou 8º, rapaz, agora me fugiu. Mas é aquele que tem os tipos de... a classificação das infrações, né? Em leve, média e grave. E aí o que acontece? O primeiro esforço que eu tentei fazer foi tentar descrever a infração leve, perdão. A infração leve foi a minha neusaldina, minha dor de cabeça. Eu tentei, o máximo possível, dar uma definição para ela, né? O que é leve, né? E a melhor definição que chegamos foi que a infração leve é a que não é média nem a grave. O que é infração leve? É que não é média nem grave, né? Isso no direito, né, chama-se de hipótese residual, ou vulgo que sobrou, né? Porque não,
não tinha como, eu até tentei falar, o que é leve? Aí não, é quando quase não causa nada, quando não sei o quê. E aí você chega à conclusão de que eu estava simplesmente negativando, colocando vezes menos um, né? Você começa a negativar os critérios da média e da grave. Aí dava leve. Aí ficou um negócio muito redundante. Aí ficou assim: o que a leve é o que não é média nem grave. E a média? A média é muito interessante. Porque qual é o critério da infração média? Afetar significativamente direitos e garantias dos titulares. Esse é o critério da média. Tá? E aí o que acontece? Muito obrigado, estar ali oitavo. Muito obrigado, Sibeli. Aí o que acontece? Ficou ali o afetar significativamente. Só que quando a versão um detalhe aqui, uma curiosidade, né? Quando a nota, o regulamento subiu para eu relatar, havia uma coisa subjetiva, assim, nesse parágrafo segundo, né? Estava ali, afetar significativamente direitos nas situações, dentre outras, em que tal. E eu tirei o dentre outras, porque quando a gente fala de norma de sanção, ela tem que ser o mais objetiva possível, para não gerar dúvida na cabeça do ente regulado. Então, o que a gente fez? O que eu fiz? Eu tirei, eu botei nas situações em que puder limitar ou dificultar, impedir o exercício mesmo dos direitos dos titulares. Então, essas são as situações. Tá? Situações. Então, nas situações em que? Então, ficou bem claro. Agora, o critério é afetar significativamente direitos e garantias dos titulares. Nas situações em que possa impedir ou limitar de forma significativa o exercício dos direitos dos titulares. E aí, a terceira parte desse parágrafo, esse parágrafo tem 4 partes, né? A terceira parte desse parágrafo, a primeira é o critério, a segunda é a situação, né? Para definir. O terceiro são um rol curto de exemplos, tais como, aí começa, né? Afetar a integridade física, aí começa, discriminação e tal. E, por último, ele termina desde que não seja grave, é a quarta parte, desde que não seja grave. Tá? Isso aí é chamada de esforço de excludente, né? Ou seja, você começa, você deixa o parágrafo puro, você exclui tudo aquilo que, né? E pode confundir. E aí, quando a gente vai para a infração grave, o que é a grave? É a média, mas pelo menos um daqueles critérios. Aí ele começa larga escala, começa dados de crianças, adolescentes ou de idosos, dados pessoais sensíveis, quando houver risco à vida. Ou seja, então, a grave é a afetação, se a gente pode dizer assim, né? Afetação significativa do direito titular, somada com uma dessas. E aí o pessoal sempre cai naquele negócio do larga escala, né? O larga escala é aquele negócio do ovo ou galinha, né? Aquele negócio quem veio primeiro, aquela situação do se Adão tinha umbigo, né? Aquela dúvida teológica, né? Adão tinha umbigo. Cara, aquele negócio. Todo mundo, não, mas por que a larga escala não pode ser definida, né? Larga escala não pode ser definida por critérios objetivos, porque nós fizemos um exemplo aqui, nós conversamos com várias autoridades europeias, né? Antes de pô, 99% delas utilizam conceitos mais subjetivos mesmo. É quando for muito extensão geográfica, grande quantidade de titulares já afetados, grande quantidade de dados volumétricos, em quantidade volumétrica afetada, esse tipo de coisa. Por quê? Porque o pessoal não bota número, né? Larga escala são 10 mil dados pessoais. Porque ocorre aquele problema da matemática, né? E da subjetividade no conceito matemático. Quando você bota assim, larga escala para mim é quando afetaram 10 mil titulares. E quando afetarem 9.900 titulares? Aí deixa de ser larga escala, porque está abaixo daquela linha. Então começa a ficar um pouco, né? Fica confuso de decidir isso. E aí ficaram os 3 níveis de infração. E aí a gente chega nas sanções propriamente ditas, né? E as sanções propriamente ditas são aquelas 9, né? Aí nós temos a advertência, que é aquela chamada de atenção pela NPD, né? Nós temos as 2 pecuniárias, que são a multa simples e a multa diária. É claro que a multa diária nunca vem sozinha, né? A multa diária, é importante dizer isso, ela nunca vem sozinha. A multa diária, ela sempre vem acompanhada, né? Ela acompanha ou um processo administrativo em que se resulta em alguma sanção, ela acompanha essa sanção, ou a multa diária pode ser aplicada pelo próprio conselho diretor diretamente. Aí nós não estamos falando do processo administrativo sancionador, nós estamos falando do artigo 26 do decreto 10.474, se não me engano, inciso 4, que o conselho diretor pode aplicar, como medida preventiva, pode aplicar a multa diária.
tá? Para fazer cessar uma infração, né? Isso a gente vê nos tribunais todo dia, né? O cara fala assim, ó, enquanto não retirar o conteúdo do ar, vai tantos, né? Aconteceu com o Google agora, né? Se não tirar do ar, é 1 milhão por dia, meu amigo, né? Claro que a gente não vai, né, talvez fazer isso, 1 milhão é forte, mas, de qualquer forma, o Conselho Diretor pode fazer isso, tá? E aí também temos outras, né? Aí, depois dessa multa diária, eu tinha falado que comecei pela advertência é a não pecuniária, né? Mas aí nós vamos, todas as outras são não pecuniárias também. Publicização da infração, bloqueio dos dados pessoais, eliminação dos dados pessoais e as 3 mais gravosas, né? Que é suspensão parcial do funcionamento do banco de dados, suspensão do exercício da atividade de tratamento e proibição parcial ou total do exercício de atividades mesmo relacionadas ao tratamento de dados pessoais. Ou seja, essas 3 últimas são as mais gravosas. Mas, às vezes, o pessoal se engana, né? O que é pior, de repente? A NPD aplicar uma sanção de suspensão por 3 dias, sei lá, de um banco de dados, ou uma publicização da infração. A publicização é levinha, né? Mas em que consiste a publicização? Publicização consiste no seguinte, a sanção pela qual a NPD determina que o controlador publique a violação que ele mesmo cometeu no seu próprio site durante determinado tempo. Isso pode ter um resultado ruim para a imagem, para a reputação daquela empresa ou daquele órgão público ou privado, né? Então, a publicização da infração é algo também que, né, a pessoa, não, mas tudo bem, não é pecuniária, é mais leve, mas às vezes alcança esse bem que é mais difícil de tanger, né, esse bem que é a reputação, a imagem da organização pública ou privada. Também é muito importante. Prejuízo à reputação, Arthur, acredito que ele é muito mais gravoso, né? Inclusive, Pois é. daqui a pouco ficar um período leve de dados ali sem utilizar, ou até uma multa, dependendo de uma multa, do valor ali para a empresa não vai sentir tanto quanto essa questão da publicização. Eu falo muito sobre isso, eu acho que seria, como até estão falando ali, a publicização igual aquela plaquinha de vergonha ali que a empresa vai ter que colocar. Aquele desenho animado antigo, né? Que parecia a cara de pirulito. Né? Não, é por aí, né? Sim, agora, é claro, né? Isso aí é aquele negócio. Nós estamos aí É por isso que a gente precisa que o pessoal adote medidas, as políticas de segurança da informação, políticas de governança e privacidade. A gente precisa que o pessoal se torne consciente, porque quanto maior for a consciência do compliance da LGPD, menos sanções, menos trabalho a NPD vai ter em termos de querer sancionar, porque a NPD não tem prazer em sancionar, viu? É importante dizer isso também. Eu já vou passar para a agenda regulatória daqui a pouco, mas é importante dizer que a gente não tem prazer em sancionar, tá? Porque a gente encara, como diz o doutor Fabrício da fiscalização, que essa frase é interessante dele, que a sanção é o fim da negociação, né? Ou seja, a negociação se esgotou e a gente para de falar de argumentos e de medidas preventivas e passa a falar de culpa. Então, quer dizer, ou seja, desistimos de negociar, foi embora. Ou seja, restou somente a sanção. E aí, ninguém quer, a NPD também não quer, né? Mas, infelizmente, como a gente costuma dizer, né, a lei ela tem seus dentes, né? A lei acaba tendo que morder em algum momento, né? Então, por mais que a gente fale, e é engraçado que a gente fala, e aí quando até hoje, a gente manda notificação, né, e a empresa demora a responder. Aí, quando a empresa vai responder, o processo já está lá na frente, claro, o processo caminha, né? Ele tem perna, né? Ele não fica assim paradão, né? Então o pessoal aí quando manda um ofício não responde, passa uma semana, 2 não responde, e aí o processo vai caminhando e isso não sei se por negligência, por desídia, não sei, mas vai caminhando assim. E aí eu gostaria de finalizar essa parte da dosimetria, a minha exposição, tá? Não significa que eu vou deixar de responder pergunta, eu vou até dar uma corridinha para sobrar mais tempo. E o que acontece? Eu vou falar do que a NPD está fazendo agora, né? Inclusive, na semana passada, se não me engano, na quinta-feira, graças a Deus, né? Vou botar Deus no meio, né? Mas graças a Deus, fui sorteado também como relator do enunciado que a NPD vai emitir sobre tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, né? Então, estou estudando bastante aí, já junto com a minha assessoria jurídica, para a gente emitir um voto.
e a NPD vai fazer o seu primeiro enunciado. Enunciado, só para clarificar um pouquinho, enunciado ela não é uma norma para o ente regulado. Enunciado é uma pacificação interpretativa por parte da NPD que vincula somente a NPD. É como se a NPD dissesse: o tratamento de dados de criança e adolescente para nós é isso aqui. Né? Seria essa a definição de enunciado. Tá? Então, porque talvez a gente solte um guia mais tarde, mas, por enquanto, um enunciado para pacificar uma questão que ficou muito na dúvida na cabeça do pessoal. Mas, falando nisso, é muito importante comentar sobre a nossa agenda regulatória do biênio 2023-2024. A NPD ela tem 20 temas que ela botou nessa agenda. É claro que, não sei se todos sabem, mas a LGPD reservou cerca de 60 temas para a NPD regulamentar de algum modo, ou por guias orientativos, ou por norma mesmo. Tá? E aí, imaginem que 60 temas é tema para caramba. Mas o que acontece? Excede a nossa capacidade de trabalho. Então, nós ousamos e colocamos 20 temas na nossa agenda regulatória de 2023-2024. E nessa agenda, o primeiro tema já foi cumprido, né, que foi da dosimetria e aplicação de ações administrativas, foi publicado. O que acontece? Nós também vamos estudar, tá? Vamos publicar estudos, guias ou normas, nós vamos ver ainda como é que isso vai ser, mas nós vamos publicar sobre direitos dos titulares dos dados pessoais, porque os direitos estão ali pulverizados na norma, a gente vai concentrar e vai aprofundar a interpretação. Comunicação de incidentes com dados pessoais, comunicação de incidentes de segurança já está em consulta pública, né? A transferência internacional de dados pessoais, que é um pepino gigantesco, porque a gente não pode fazer uma norma jabuticaba, nós estamos falando de transferência internacional, tem que ser algo que sirva para nossos agentes, que sirva para outros também. E uma norma que faça diferença, né? Eu costumo dizer que não pode ser aquela norma igual gravidez de hipopótamo, né? Que você olha o hipopótamo que está grávido e aquele que não está, você bota do lado, você não vê, né? Não pode ser assim, tem que ser uma norma que realmente impacte a sociedade e ajude nossas empresas lá fora, né? Não pode ser um negócio, inclusive como aqui, regramentos para aquelas empresas que pretendem fazer negócio com empresas brasileiras, mas tudo em nome de melhorar o fluxo de dados internacionais, não é de perturbar nada, tá? Outra coisa também, relatório de impacto da proteção de dados. Soltamos um FAQ recentemente, mas vai virar uma norma. Outra norma muito importante, a norma do encarregado. Essa norma do encarregado, ela é uma norma profunda, sabe? O pessoal pensa, não, mas vai ser uma norma tranquila, porque o artigo 41 ali é light pra caramba. Tá? Realmente, a LGPD ela foi muito superficial, tá? Na abordagem do nosso encarregado. Ela menciona o nosso encarregado 7 vezes, enquanto o GDPR menciona 37. Ou seja, nós fomos bem econômicos na abordagem do encarregado. A NPD, no parágrafo 3º do artigo 41, diz que a NPD poderá emitir normas regulamentares sobre a atuação do encarregado. É isso que nós vamos fazer para poder delimitar alguns aspectos, né? Potenciais conflitos de interesse, relacionamento do controlador com o encarregado, relacionamento do encarregado para com seu controlador, relacionamento do encarregado com os titulares, encarregado com a NPD, entendeu? Ou seja, temos que escrever algumas coisinhas assim, né? Outra coisa também, hipóteses legais de tratamento. Vamos aprofundar, inclusive, o legítimo interesse, né? Que é uma coisa que todo mundo fica ali, né? Legítimo interesse de quem, né? Claro, do controlador, mas aí, né, tem todos uns aspectos que têm que ser bem abordados. Vamos publicar algo sobre alto risco e larga escala. Aí sim, vamos aprofundar o que é isso, né? Para poder dirimir mais ainda, clarificar mais ainda para o agente de tratamento, para o titular. Outra norma bem interessante, organizações religiosas, né? LGPD para organizações religiosas, né? Lato sensu, né? Esse é um desafio, porque nós temos entre 15 e 19 religiões aqui cadastradas ou reconhecidas oficialmente no nosso país, né? Então, fazer uma norma para toda essa turma não vai ser fácil, né? E para quem tem dúvida se violar LGPD é pecado sim. Então, o cara pode ir para o inferno porque violou a LGPD, porra. Tem isso também. Essa foi... Mas eu já falo logo, porque às vezes o cara não é pecado sim, porra. Então, o cara pecado. Já fica com isso na cabeça. E aí tem também... Resta saber quão venial é pecado. O cara já acorda para Jesus ou para quem, né? Já fica ligado ali que o cara pode pecar isso aí. E aí tem outra norma muito interessante que está para sair também, não é norma, acho que vai ser um guia, tá? É o fins acadêmicos e órgãos de pesquisa. O cara, sabe, porque às vezes o pessoal começava a negar acesso para pesquisador, né? Não sei o que e tal.
E aí fica naquela situação. Anonimização e pseudonimização é outro tema. Pô, esse tema, aí vai aquela dúvida, né? Abordagem principiológica, ou a gente vai falar das técnicas? A gente vai falar das duas, tá? Mas não vai ser uma norma muito grossa, não, porque não é norma, né? É guia, né? Porque a NPD não pode determinar, né, que o controlador use determinadas metodologias. Existem várias metodologias de anonimização e pseudo. Não dá para a NPD fazer isso. Agora a NPD vai orientar, tipo, quais as melhores técnicas para as melhores situações. Pronto, já serve, né? Outra, o artigo 62 da LGPD, aquele bendito artigo 62, que fala sobre os dados do INEP, né, o Instituto Nacional de Educação, o Anísio Teixeira, né? Ou seja, publica microdado, macrodado de estudante, quer dizer, tudo isso nós vamos regulamentar também, porque isso aí não tem jeito. Compartilhamento de dados pelo poder público, né? E, pô, aí é tese de doutorado, né? O cara, né, poder compartilhar, o cara, posso, não posso, mando, não mando, aí começa aquele negócio todo. Dados de criança e adolescente, falei, já está comigo, graças a Deus, eu espero em breve fazer meu voto sobre isso e pacificar essa questão, né? Qual é a grande questão, tá? Só para vocês saberem tudo aqui, qual é a grande questão? Se o artigo 14 da lei é suficiente, que fundamenta mais no consentimento, ou se deve haver uma interpretação conjunta com o artigo 7º e 11, que é dado de dados pessoais sensíveis. Esse é o grande dilema, né? Esse é o dilema aí, pô. Né? Desculpe interromper, mas fica à vontade. Várias pessoas, assim, conversando, né, juridicamente, em que consideraram a LGPD muito superficial, realmente, quando se trata de crianças e adolescentes, né? E falando, então, a gente não sabe exatamente onde colocar o pé em relação a isso. Porque ou você pode torcer o parafuso muito forte ou deixar ele muito fraco, muito frouxo, né? Vai ser excelente quando isso aí, porque realmente vai contemplar um gap, né, bem grande, uma lacuna bem grande, que as pessoas estão sentindo falta disso realmente no tratamento de dados de crianças e adolescentes. Exato. E aí isso gera muita confusão, né? Então é por isso que a ideia da NPD é pacificar essa questão, seu primeiro enunciado, e aí talvez futuramente a gente pode complementar com algum guia orientativo, mas o ideal é ser enunciado agora, porque o entendimento da NPD, embora vincule somente a NPD, mas ele já serve para todos se basearem, né? Então, a Autoridade Nacional do país em dados pensa dessa forma, e eu acredito que vai ser algo que vai pacificar muitas questões, vai ajudar muito. E nós estamos aí, botar aqui isso, nós estamos considerando tudo, né? Eu estou lendo ECA, estou lendo um monte de coisa aí para poder, né? Toda a parte de... Tem vários diplomas legais que falam de criança e adolescente, né? Então nós estamos nos acercando de tudo isso para poder fazer uma norma, um enunciado a contento. Outro tema que a gente vai ter que tratar é a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. O que vai ter nessa política? Realmente eu não sei até agora, né? Eu tenho uma ideia, né? Mas, pô, não posso falar também porque não adianta, né? Porque pode mudar tudo. Agora, nós vamos ter que escrever sobre isso também. Outra coisa, reconhecimento por parte da NPD de regras de boas práticas e de governança por parte das empresas ou dos órgãos, das organizações públicas e privadas, né? Às vezes o pessoal quer que a gente reconheça, a gente ainda não tem uma norma para reconhecer boas práticas, né, no mercado por parte de algumas empresas, né? O pessoal, olha só, eu fiz um guia aqui, o pessoal até aparece lá, né? Eu queria fazer uma exposição do meu programa de governança e privacidade. Eu falei, pois não, fica à vontade, bota ali, né? Aí, tudo bem, entendi, né? Cumprimento, né? Tem ali um café, uma água ali, aquela de pregão, né? De licitação, mas acabou ali, não tem como reconhecer, porque a gente não tem a norma ainda, a gente vai fazer a norma para reconhecer essas coisas aí, né? Senão o cara vai lá, o cara vai todo sem esperança, né, que vai sair, né, com uma estrelinha, um negócio, né, selinho, sei lá, e sai com a perda de mão, mas tá bom, por enquanto. Aí o que acontece? Dados biométricos é outro pepino, né? Porque é um dado pessoal sensível, e está sendo lá ampla e largamente utilizado em várias situações, né? Reconhecimento facial, principalmente, né? Você fala em reconhecimento facial, aí o pessoal começa a tremer, né? Tem situações, tem órgãos aí no Brasil que você fala, reconhecimento facial, o cara, né, derrama café, começa, né? Que o cara fica com medo, não, mas isso aí, né? Isso é coisa do inimigo, aí começa, né? O cara leva para o lado religioso. Não é isso.
Agora é o chat GPT, né, também. Eu vou falar nisso daqui a pouco. Aí o que acontece? Não adianta demonizar a tecnologia. Nós temos que entender a tecnologia e entender aqueles princípios. São dois aspectos basilares da LGPD, né, que é o chamado Privacy by Default e o Privacy by Design, né? O sonho de tudo é o Privacy by Default, né? Porque o Privacy by Default tem a ver com a conduta, o comportamento, o DNA da organização, quando ela vai desenvolver qualquer produto, ou seja, é algo que é comportamental, né? O A Privacy by cultura, né? Design é isso, exatamente, é cultural. É que eu brigo sempre quando eu converso com as pessoas e coloco, né? Falo, tá, tem que mudar a cultura. Mudando a cultura, a gente consegue pensar no by default e by design, né? Mas se não houver um abraçar a cultura da privacidade, vai ser realmente muito difícil, né? Chegar a um consenso. Não, exatamente. E aí é algo que nós temos que nos aprofundar e debater, né? Aí é coisa que a sociedade tem que debater conosco, que isso aí fazer da cabeça é muito difícil. Outra norma de medidas de segurança, técnicas e administrativas, né? Porque a LGPD diz que a NPD poderá, né, estabelecer padrões mínimos de segurança. Esses padrões mínimos é como aquele sarrafo de salto em altura, né? Você bota um sarrafinho, né? É o essencial, porque não podemos esquecer que a NPD, ela é diferente de agências, outras agências reguladoras, a NPD, ela legisla, né? Ela normatiza para o Brasil inteiro. Tá? Então, desde a linguagem que a NPD utiliza até as normas que ela emite, ela ou publica, tem que ser algo para o Brasil inteiro. Todo mundo tem que entender, aquele que tem pós-doutorado até passando por aquela pessoa que tem o grau mínimo de instrução. Então, a gente tem esse desafio de escrever, né? E de se fazer entender. Né? E aí, falei a norma de inteligência artificial, já tem aí o PL que foi apresentado hoje, né, ali, né, já tá ali no Senado, e aí de inteligência artificial hoje, e aí, quer dizer, vamos ter que, a NPD com certeza vai ser chamada para se pronunciar, a gente vai ter que já falar sobre o que nós pensamos. E, por último, o termo de ajustamento de conduta, né, o famoso TAC. É aquele negócio, vai punir alguém, vai sancionar alguém, não posso fazer um ajustamento de conduta aqui e tal. Nós vamos regulamentar sobre isso também, que é bastante possível. Isto posto, doutor Gabriel, doutor Ricardo, eu acredito que era isso que, né, o que eu peço perdão se falei muito rápido, mas eu falo muito rápido mesmo, né? Então, né, se o pessoal, mas eu fico à vontade aí, eu fico também para perguntas, tá? Quem quiser, fique totalmente à vontade que Ouvindo essa agenda, doutora Arthur, a gente fica animado, porque a gente consegue aí visualizar que a gente tem aí meio ano pela frente e muito trabalho para a NPD, muito trabalho mesmo. De todas essas que o doutor falou, todas eu fico muito animado, e uma que eu sempre comento em aulas é a questão da transferência internacional, que eu vejo que a gente ainda está muito carente quando a gente vai dar uma aula sobre transferência internacional, a gente acaba tendo que se embasar muito ali na legislação europeia ainda, porque ainda fica faltando aquela situação. Antes de abrir aqui para as perguntas das pessoas, eu quero fazer umas perguntinhas aqui que eu guardei, já que o doutor por disse que é favor, sem filtro, né? Então a gente vai. tranquilo. 17 de março de 2023, saiu uma decisão do STJ. Titular de dados vazados deve comprovar dano efetivo ao buscar indenização. Qual a opinião da NPD, a sua opinião sobre essa decisão e o que isso pode acabar afetando aí futuras decisões? Obrigado. Esse é aquele exemplo da responsabilidade subjetiva, né? Quando o que acontece, a NPD, ela na aplicação das sanções administrativas, ela vai considerar aquilo que ela vai considerar daqui a pouco eu falo o exemplo prático. Ela vai considerar tudo aquilo que o agente cometeu ou o dano que foi causado, vamos dizer assim, o potencial dano. Porque por que eu falo do potencial dano? O que acontece? No artigo 48, só um exemplo, no artigo 48, qual é o incidente de segurança que tem que ser comunicado ao NPD? É aquele que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. Então, por exemplo, no caso de uma comunicação de incidente, a nossa fiscalização vai abrir um processo administrativo, vai começar a pedir informações do agente de tratamento, controlador, e aí pode ser que nesse processo ele verifique que o controlador tomou todas as medidas, foi proativo, tomou todas as medidas necessárias, mitigou os danos junto aos titulares, informou aos titulares de dados que
que ele estava acontecendo aquilo ali, ou seja, ele mitigou, ele resolveu aquilo ali. O processo pode até ser extinto. Agora, há situações em que o processo vai caminhar, porque o controlador não informou os titulares, o controlador subestimou aquele incidente de segurança, houve um comprometimento de dados pessoais, titulares foram alcançados. Então, quer dizer, existe uma situação aí que é mais da parte objetiva, né, em que não dá para fugir da sanção. Agora, nesse caso, é bastante interessante, por quê? Porque evita, né, que haja um verdadeiro tsunami de processos judiciais contra as organizações, porque, né, é claro, evita até determinada litigância de má-fé, se bobear. Porque o que acontece? Qual o receio de que, se não houvesse isso? Qualquer pessoa poderia, mesmo sem muito fundamento, entrar na justiça contra qualquer organização pública ou privada querendo ressarcimento de dano. Agora, quando você coloca, quando o tribunal coloca que só em caso de dano comprovado, né, aí, quer dizer, sobe um pouco o nível, sobe um pouco o sarrafo, a coisa fica mais concreta de se decidir. No caso da NPD, isso para nós, isso é uma consequência, pode ser até uma consequência do nosso processo, mas isso aí nós não, isso aí é entre o titular e o agente de tratamento. Obrigado. Outra dúvida que o pessoal vem me questionando ao longo da semana, já que vai falar com o doutor Arthur, pergunta isso para ele, vamos ver se ele vai responder. Quando os profissionais de privacidade aí, quando saiu aquela lista dos processos sancionatórios ali, salvo engano, foi 8, 9 processos ali de empresas, uma foi uma empresa privada e as outras todas empresas públicas ali. O pessoal comemorou mais que Copa do Mundo ali para, né, quem atua na área de proteção de dados, para a gente começar a ver ali um resultado, de ver as empresas que não estão aí se adaptando, se comprometendo com privacidade e proteção de dados. A NPD já está a vias de liberar daqui a pouco mais algumas empresas, para que a gente possa aí ter essa noção e explanar isso também. E outra coisa, como é que está isso? A maioria das empresas que estão aí sofrendo esses processos é pública, privada. A gente viu ali na primeira lista 90% empresas públicas, agentes públicos, e 10% seria ente privado. A gente consegue ver aí no dia a dia tanto desrespeito quando envolve proteção e privacidade de dados de entes privados. Aí eu não sei se o doutor poderia nos responder aí quais os próximos passos sobre isso. Eu não tenho uma previsão da sanção efetiva, daqueles 8, porque está indo no processo, no final do processo já, né, de sancionador, ainda não tem a previsão que está com a fiscalização. Agora, o que eu sei é que existem mais de 20 processos abertos, tá, contra diversas organizações, várias privadas. Tá? Então, nós temos vários processos abertos. Tá? Esses processos eles vão caminhando, eles têm um rito, claro, processual, né, fazendo uma redundância aqui, mas o que acontece? Um rito processual de tempo para justificativa, de contraditória para defesa e tal. E, por semana, são abertos vários outros. Tá? São abertos vários outros. Alguns são encerrados, mas outros são abertos. Existem casos por exemplo, quase uns casos de encerramento. Tem empresas que, por exemplo, ocorreu um vazamento, mas a empresa mesmo ela comunicou aos titulares, ela informou, colocou no site dela, entrou em contato com cada titular, sabe? Então, quer dizer, mandou um comunicado, um e-mail, então ela fez aí mitigou muito o dano, tá? Aí a coisa já fica mais fácil. Agora tem empresa que não faz isso, ela simplesmente deixa a coisa correr, e aí ela não tem jeito. O processo é aberto, o processo continua. A gente abre o processo como? Ou comunicação de incidente de segurança, para resguardar a empresa, resguardar a NPD também, e o titular, ou também por uma petição de titular ou por uma denúncia. Aí a gente abre. Hoje nós estamos muito reativos, porque a gente tem pouca gente na nossa fiscalização, então a gente está mais reativo, né? Do que a gente sair em campo para fazer aquela figura do bonezinho, um talonário, colete, né? O cara sai, né? Aquele lápis na orelha. Batendo né? na Agora, porta da empresa. Isso, falou, quero ver tudo aí. Não tem, por enquanto, isso não. A gente trabalha muito reativo, né? Por conta dessa situação. Mas é por isso. Mas cada semana são dezenas de processos que surgem.
Interessante. Então, a gente vai ficar sabendo aí mais para frente de Vai, vai. outros processos, possivelmente. É Sim. porque quando saiu essa lista ali, quando a gente conversa com entidades privadas, o pessoal, mas é só ente público, então isso não vai acontecer nunca comigo. É Não. só uma agência de telecom, é o que o pessoal fala, assim. Vamos abrir então para o pessoal. Eu vi que o Luiz Alberto Canja E pode. o Daniel Carneiro também fez essa pergunta aqui em cima, perguntei ele antes, aliás, ele fez a pergunta, se as medidas propostas aí que estão sendo estudadas, se elas têm como modelo a GDPR, né? Desculpa, como é que é? As medidas que, Ah, sim. sim, elas tiveram como modelo a GDPR. Sim, tiveram uma GDPR, porque a LGPD, excelente pergunta, tá? A LGPD ela foi muito inspirada, né, no GDPR. A consequência disso tem até consequência boa, né? Que a Europa nos vê com bons olhos, né? Fala assim, pô, né? Se a lei desses caras fracassarem, fracassou a nossa, porque eles ficaram tirados praticamente, né? Praticamente copiaram, praticamente a cópia com algumas adaptações, né? Do GDPR, mas foi tirado de lá, sim. Foi tirado a grande maioria das sanções foram tiradas da inspiração do GDPR. E a outra aqui, o Richard Hottengaren, né? Ele pergunta, peço um comentário, se possível, como seria a dosimetria e análise de aplicação de sanções em situações de incidente de vazamento de dados causados por empresas sem fins lucrativos, beneficentes, né, por exemplo, ou como foi dito, analisar as questões das condições econômicas do infrator. Como é que ficaria isso, né? Isso é uma preocupação também. Mas o que acontece? A norma ela prevê que vai ser considerado o valor auferido pela organização, mesmo sendo sem fins lucrativos. Aí nós temos condomínio, nós temos aí organizações filantrópicas, organizações religiosas, do ano base anterior ao ano da aplicação da sanção. Tá? Então, é isso que vai ser considerado. Agora, isso para sanção pecuniária. Tá? Aí é claro que geralmente é multa simples, né? Multa simples. Por isso é que nós sempre reforçamos. A gente conversa com parlamentares, a gente explica, olha, o importante é que todos fiquem dentro da LGPD. Porque surgiram vários projetos de lei, né, querendo isentar da lei uma série de classes de organizações. Segmentos, etc. Segmentos, muito obrigado, melhor, né? Segmentos, obrigado. O que acontece? Só que o ideal não é fazer isso, porque se você escapa da LGPD, você escapa da NPD, com a NPD você ainda senta e negocia. Se você sair da LGPD, você vai conversar com quem? Com o Ministério Público? Não, é muito melhor conversar com a NPD. Eu garanto isso aí. Antes de passar a palavra para o Luiz Alberto, só um comentário, né? Claro. Inclusive, a OAB se diz acima dessa questão. Soltou essa coisa aí. Eu achei meio indevido, mas tudo bem, né? Vamos em frente, vamos ver até onde vai isso, né? Vamos passar para o Luiz Alberto, Gabriel? Vamos lá, então. Luiz Alberto, tens a palavra. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com a diretora Sabá, né? Já tivemos em outras oportunidades aí, teve na Caixa, inclusive, né? Nos ajudando. Mas eu que aproveitar, então, a oportunidade e colocar duas questões para nós, assim, que são bem importantes, né? Uma são as questões relacionadas à gravidade, né, de um incidente, né? A relevância dele, que a gente tem uma certa dificuldade, como o próprio diretor já falou, né, de colocar isso em termos objetivos, né? E aí a gente olha o artigo 8º ali, aquele parágrafo 2º, né, que começa definindo a gravidade média, né, que tem aquela expressão ali, assim como, né? Aquele assim como ali, ele quer dizer um e ou quer dizer um ou? Porque se for um e, ele está colocando que todo incidente, toda infração, ela tem que causar dano para ela poder ser média, né? É isso que a NPD quis dizer com aquela redação, né?
Então, essa é a questão. E aí, dentro dessa questão de relevância, né, qual é a sua opinião sobre a metodologia da ENISA, né, de gravidade de incidente também, né? Se é possível, você acha que é possível fazer uma adaptação dessa metodologia para essas condições já colocadas pela própria ANPD, né? Então, isso é mais sobre a relevância. E o segundo do ponto aí é que a publicização, né? O senhor falou em próprio site, mas na minuta do regulamento de comunicação fala em meios de comunicação. Então, aí eu queria saber um pouco essa diferença e um pouco também sobre a expectativa que vocês têm sobre o PL 1876, que trata justamente sobre essa questão da publicização, né? Muito obrigado, excelente pergunta, Luiz Morrevelo. O que acontece? No parágrafo 2º, tá? Ele é o E mesmo, tá? Então é ocasionar danos, porque ela vai ser média quando tiver o potencial de ocasionar danos mesmo, né? Não é que quando a infração é média, não significa que já ocasionou danos, mas tem o potencial de ocasionar. Você lembra que nós falamos né, que ele possa acarretar? A LGPD, a NPD vai ter que atuar de modo preventivo, tá? Ou seja, tudo aquilo que possa ocasionar danos, realmente, tá? Com relação à parte de comunicação, da minuta de comunicação de incidente, né, os meios de comunicação, eu não entendi direito a sua dúvida, qual é o meio de comunicação? Eu não entendi, se pudesse. Está no mudo, Luiz. Desculpa, é que, na verdade, o senhor falou ali em publicização no próprio site do controlador. Entendi. E na minuta fala em publicização em meios de comunicação, inclusive. Sim, o site é um exemplo, né? Mas pode ser com, sei lá, televisivo, pode ser rádio, pode ser qualquer outra coisa, pode ser um e-mail, mas ali o importante é que ele notifique notifique a toda a sociedade que ele recebeu aquela sanção, no caso da publicização da infração. Tá? Nesse caso. Né? E quanto ao PL, Luiz, realmente eu não estudei, não estamos ainda, esse PL não chegou ainda para nós, tá? A gente está naquele regime de urgência, né? Que o que está pegando mais? É o 2630, né? É o famoso 2630 das fake news, né? E também o da inteligência artificial. Esse ainda não chegou para nós. Mas vai chegar. Obrigado. Temos aqui o Guilherme. Gabriel, desculpe, antes de passar a palavra do Guilherme, eu gostaria de agradecer ao Dr. Arthur, agradecer a todos que estão aqui, em meu nome, em nome da ANACO. Infelizmente, eu vou ter que desconectar, que eu tenho um outro evento começando agora, tá? Muito obrigado. Excelente, eu acho que foi, assim, para todos que estamos aqui, uma oportunidade enorme, inigualável. Tá? Muito obrigado. Espero tê-lo conosco mais vezes. Eu agradeço, doutor Ricardo. Grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Desculpe, vou ter que me ausentar mesmo. Guilherme, a palavra está com você. Primeiramente, boa noite. Eu queria agradecer ao doutor pela aula incrível que ele acabou de dar. Doutor, eu fiquei com algumas dúvidas nos seguintes assuntos. No que se refere à mitigação do dano, eu entendo que uma vez que o dado vazou, por exemplo, não tem muito como você consertar isso. E eu queria saber se tem como e como faz. Outra dúvida que eu fiquei é se o processo administrativo na ANPD ele corre em sigilo ou se ele é público. E eu queria entender o que é o Privacy by Default e o Privacy by Designer, que eu não estou familiarizado com os termos, se possível. Obrigado. Com certeza. Muito obrigado, Guilherme. O que acontece? A sua primeira pergunta é sobre mitigação. Mitigação. O que acontece? A mitigação é sobre o titular dos dados, tá? Às vezes não é exatamente sobre o dado. Sobre o dado ele pode ter medidas técnicas, que o controlador pode tentar conter aquela violação, aquele vazamento, por exemplo, mas a mitigação é em cima do titular. Como é que ele faz? Ele notifica o titular, ele avisa o titular que ocorreu aquela infração. Quando ele faz isso, no caso de risco ou dano relevante, tá? Ao titular. Quando ele faz isso, ele já previne o titular de que alguma coisa deu errado. Isso aí a ANPD leva em consideração quando vai analisar o processo.
Tá? A segunda é qual que você falou? Sobre se o processo administrativo na ANPD ele corre em sigilo, porque como tem a pena de Sim. publicização, Não. No início, sim, mas o que acontece? Tem uma determinada fase do processo em que, inclusive, já é uma decisão pacificada do STF, né? Em que ele pode ser tornado público. Por isso que nós tornamos público aqueles 8 processos, já estava ali já bem avançados. Né? Agora, o processo, no seu início, nós não fazemos porque poderíamos expor um controlador, uma empresa pública ou privada que já, por exemplo, ela já está resolvendo a questão, já está retornando a conduta dela, né, à normalidade e ao compliance, e aí a gente publicizaria, então não seria o caso, tá? Mas a gente torna público em determinado momento do processo, sim. Quanto ao Privacy by Default e ao Privacy by Design, o que acontece? O Privacy by Default é um comportamento. A tradução seria assim, a privacidade por padrão, ou seja, aquela organização pública ou privada, ela já tem no seu DNA, no seu processo organizacional, na sua estrutura, todos aqueles conceitos de privacidade e proteção de dados enraizados. Ela não precisa ser chamada a atenção, porque ela já conhece tudo aquilo. Esse é o nosso sonho, né, de toda a organização. E o Privacy by Design principalmente em relação ao serviço ou à concepção de um produto, em que a empresa leva em consideração todos os aspectos referentes à proteção de dados e privacidade quando vai oferecer um serviço ou conceber um produto para a sociedade. Seria essa a diferença básica. Muito obrigado pela pergunta. Doutor Arthur, temos aqui uma dúvida, eu vou tentar dar uma resumida pelo que eu li aqui, é a questão de se vai existir em um futuro aí da NPD, uma próxima agenda, alguma questão de regulamentação aí sobre projetos de adequação, porque hoje a gente vê consultorias entregando projetos rasos, empresas que acham que estão aí em compliance com a LGPD, mas acabam, que a gente sabe que às vezes os projetos são entregues e não dão continuidade. Existe, em algum momento, a NPD pretende regulamentar essa questão de adequação? Isso é uma pergunta da Rose Mainardi. Excelente a pergunta da Rose, grande Rose. O que acontece? A NPD não tem isso em mente por enquanto. O que acontece? Nós estamos atuando nesse quesito, nós estamos atuando muito parecido com as autoridades europeias. A gente está fazendo o quê? Ou a grande maioria delas. A gente está deixando que o mercado se organize como se fossem placas tectônicas, né? Ele vai se amoldando, ele vai se encaixando, ele vai se regulando com relação a essas questões. Então, naturalmente, empresas que são responsáveis, elas tendem, com o tempo, a se sobrepor, a passar na frente daquelas que levam que fazem um programa de conformidade mal feito e que vendem serviços mal elaborados. Então, a tendência é que o mercado se acomode em termos de placas, como eu disse, né? Ele se estruture e ele mesmo evidencie essa situação, mas a gente, por enquanto, nós não temos essa intenção. Certo. E acredito também que a tendência das empresas é começar a buscar auditorias aí internas, externas, e verificar o próprio grau ali de maturidade em privacidade, né? Daquilo que rodou há 2 anos atrás, que deixou pronto aí para verificar se ainda continua em compliance ou se tem algo ali para fazer, porque a LGPD, o programa de LGPD é um organismo vivo, né? A gente precisa estar sempre alimentando ele. Temos aqui a última pergunta da noite, então é do Marcos Martins. A NPD possui alguma avaliação ou parâmetro de confiabilidade para a visão internacional sobre a aplicação da proteção de dados no Brasil e como isso está impactando o mercado comercial das empresas? Se esta melhoria poderia ser curto, médio ou longo prazo? Excelente pergunta. O que acontece? Hoje nós não temos. Tá? Nós estamos com uma minuta pronta, que deve seguir em algum tempo, talvez algumas semanas para consulta pública, acredito que vai seguir, tá? Sobre transferência internacional. Mas hoje, qual é o instrumento que nós utilizamos? Nós utilizamos as cláusulas, chamadas cláusulas contratuais padrão, né? Ou seja, as empresas têm alguns aspectos basilares de LGPD nos contratos internacionais, as nossas empresas. As empresas estrangeiras têm esses contratos, essas bases também, essas cláusulas ali,
e o que acontece é um certo casamento, né? Olha, você cumpre de lá, eu cumpro daqui, e aí todos nós respeitamos os dados dos nossos nacionais e os dados daqueles que estão nesse transacionamento aí. Agora, essa transação, perdão, de fluxo, né? Agora, nós não temos ainda isso, acredito que a norma vai trazer isso. A nossa norma de transferências internacionais vai trazer. E é uma norma densa, eu diria que é até uma norma mais densa do que a norma de dosimetria, porque ela é uma norma ela é uma norma complexa, não é simples de fazer, e eu mesmo hoje eu olhei ali a minuta, eu achei que, né, não vai ser muito simples, mas acredito que com a contribuição da sociedade a gente vai em frente. Tem tempo para mais uma perguntinha, doutor Arthur? Claro, claro. Tá, então vamos lá, da Angélica Teixeira. Uma empresa que quer comunicar um incidente através do formulário SIS e marca que o comunicado é preliminar à NPD, dá o prazo de 30 dias para apresentar documentos, mas se a empresa ver que, vou o chat aqui, ver que neste prazo não terá documentação, o que fazer? Solicitar mais prazo à NPD por petição? Excelente pergunta. O que acontece? A norma está em consulta pública exatamente por isso, porque esse prazo também não é um prazo o prazo de comunicação, nós colocamos 3 dias com base no regulamento europeu, né? Agora, podem ser mais dias, vai depender da contribuição da sociedade, porque às vezes tem gente que fala assim, não, 5 dias, 6 dias, né? O que é difícil é o cara pedir 15 dias, 30, né? É difícil. Agora, o que acontece? É bem normal, é bem possível que uma comunicação preliminar, por exemplo, hoje como está na minuta, né, 3 dias, aí, na verdade, a empresa pode complementar em até 20, ou seja, tirando os 3 dias que ela usou para fazer a comunicação inicial, ela teria mais 17 dias para apresentar aquelas informações complementares. Caso ela não consiga, ela pode, claro, enviar uma solicitação para a NPD, e a NPD vai estudar, saber se é o caso de conceder mais ou não. Eu acredito até que a NPD possa conceder, tá? Porque a gente sabe que existem diferentes tipos de incidentes de segurança. Às vezes, tem malware que caminha na rede por um mês ali, a pessoa não fica sabendo, né? Só fica sabendo depois. Então, nós estamos atentos a todas essas variações. Né? Muito obrigado. Doutor Arthur, em meu nome, em nome da ANACO, eu queria agradecer a sua presença, essa aula que o doutor nos deu hoje. Passou essa 1 hora, eu nem vi aqui. Agradecer de coração o convite que eu lhe fiz aí, vai fazer acho que uns 2 meses, a gente marcou esse evento, foi tudo muito bem organizado, e bom que correu tudo aí de forma justa e perfeita. Também avisar que a ANACO está de portas abertas para o doutor, quando o doutor quiser voltar aí, espero que a gente tenha outros painéis, que a gente possa se ver novamente. Aí o pessoal está até agora agradecendo no chat, o pessoal está presente, então da minha parte agradeço aí a oportunidade de hoje estar aqui com o doutor. Doutor Gabriel, só tenho a agradecer ao doutor e a todos que tiveram a paciência para me ouvir, né, todo esse tempo, e me colocar à disposição de todas e todos. A NPD, em nome da NPD, quero agradecer muito todo esse tempo, e foi incrível mesmo, um evento maravilhoso, muito bem organizado, e podem contar comigo sempre. Né? Eu sempre digo que a NPD, embora eu trabalhe na NPD, graças a Deus, mas ela não é minha, ela é de todas as senhoras e os senhores, ela é nossa. Né? Então, podem sempre, eu estou à disposição, sempre falar comigo à vontade, que nós estamos prontos a responder qualquer coisa. Muito obrigado. Obrigado a todos, pessoal, aí da nossa parte, uma boa noite, um bom final de quinta-feira e um bom fim de semana aí para todos. Temos a sexta ainda, mas estamos chegando. Tchau, tchau, uma boa noite a todos. Para quem não esteve presente, depois o evento também vai para o nosso canal do YouTube. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Abraço, tchau.